Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo-as crescer, florescer e frutificar, pois são elas que nos conduzem à tão sonhada felicidade. Mas como estamos a caminho da conquista da felicidade, temos defeitos, temos vícios, os quais temos que arrancar do nosso coração, como erva daninha que são, e como bons jardineiros que também nós somos. A nossa reflexão de hoje é do Evangelho de Mateus, que diz o seguinte: E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Vou repetir. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Se o homem necessita de grande prudência nos atos da vida comum, mais vigilância ainda se exige da criatura no trato com a esfera espiritual. E é o próprio Mestre Divino quem nolo exemplifica. Tendo conduzido Tiago, Pedro e João às maravilhosas revelações do Tabor, onde se transfigurou ao olhar dos companheiros, junto dos gloriosos missionários do plano superior, recomendou solícito: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. É importante a gente lembrar que esse episódio Jesus convidou os 3 apóstolos, Tiago, Pedro e João, para irem com ele orar no Monte do Tabor para adquirir forças para o derradeiro testemunho que se aproximava. E lá eles viram, com a sua visão espiritual, o Jesus se transfigurar, ou seja, se apresentar como um espírito da mais elevada hierarquia, tanto que séculos depois nós ficamos sabendo que ele é um espírito puro, está no topo da hierarquia, e eles perceberam, Moisés e Elias, que vieram auxiliar o mestre, ou seja, dar-lhe ânimo, dar coragem para enfrentar a crucificação. E Jesus não recomendou que mentissem, não. Ele só aconselhou que guardassem a verdade para a ocasião oportuna. Porque cada situação reclama certa cota de conhecimento. Por exemplo, Jesus apresentava para os apóstolos mais verdade, mais conhecimento espiritual do que ele apresentava para o povo, porque o povo não tinha condições de absorver o conhecimento do mundo espiritual. E Jesus também sabia que a narrativa prematura da visão que os apóstolos tiveram poderia despertar incompreensões e sarcasmos nas convicções vulgares e ociosas. É importante lembrar que todos nós estamos marchando para Deus, ou seja, fazendo a nossa evolução. Salientando que, porém, os caminhos não são os mesmos para todos. Um exemplo dos vários caminhos são as religiões. Existem muitas religiões e todas elas procuram aproximar a criatura do Criador. São caminhos diferentes para povos diferentes, mas são caminhos iguais. Então, não podemos criticar este ou aquele segmento religioso como sendo de maior ou de menor qualidade. Não.
Cada um está no segmento religioso que necessita estar para fazer a sua evolução. Então, vamos aí aprender a olhar com carinho todas as religiões. Não existe uma religião melhor do que a outra, não. O que existe são caminhos que cada um segue. Eu lembro que uma vez uma pessoa me pediu para deixar de ser espírita porque a esposa dele era espírita e depois se converteu para uma denominação evangélica e se sentia bem melhor do que quando espírita. Eu disse para ele, olha, que bom que a tua esposa se encontrou nesse segmento, mas eu ainda percebo que, para mim, as melhores respostas estão na doutrina espírita. Isso serve também para as nossas experiências espirituais. Muitas vezes, aquilo que nos acontece, se contada, as pessoas vão rir, vão fazer chacota daquilo que da nossa experiência espiritual. Mas essa experiência é importante para nós. Então, o próprio Jesus dizia, em outra passagem, não jogueis pérolas aos porcos, ou seja, temos que ter o cuidado, como tinha o Mestre Jesus, para apresentar o nosso conhecimento da pátria espiritual àqueles que conseguem compreender. Aqueles que ainda não têm condições de compreender a doutrina espírita, que é uma ciência. Todo mundo pensa que o espiritismo é uma religião. Não. Kardec definiu o espiritismo como sendo a ciência que estuda a origem e o destino dos espíritos, bem como as suas relações com o mundo corporal. Ou seja, é uma ciência que estuda a pátria espiritual e nos mostra como ela é. Ou seja, nos mostra para onde nós vamos. Porque a cada reencarnação nós partimos da pátria espiritual e viemos para o mundo material. E pouco a pouco esse véu do mundo espiritual vai se levantando e nós vamos conhecendo um pouco mais. Então, cada um de nós tem uma preciosa experiência espiritual. E pode ser compartilhada? Sim, com aqueles com quem nós temos conhecimento e a compreensão e que vão aceitar e vão compreender. Não adianta nós compartilharmos com aqueles que não aceitam a existência, a sobrevivência do espírito, e principalmente a reencarnação, porque não vão compreender. Pense nisso, amigo e seguidor, e enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então.